Go live, estamos online? Estamos online, muito bem. Bora lá então. Olá pessoal, boa noite. A gente está aqui começando mais uma live Papo Inquieto. A live de número 36, hein? 36 convidados já, muita gente boa, muitos amigos bons. E o amigo de hoje, o artista de hoje não é diferente. É um cara incrível, puta artista, sou fã do trabalho dele. Eu tive a oportunidade de assisti-lo em 4 espetáculos e o cara é bom. Flávio Hamilton é o nosso convidado hoje, ator, cabo-verdiano, vive em Portugal hoje, fazendo trabalhos incríveis aí como ator, e um cara que aceitou aí de pronto o meu convite. Fico muito feliz e muito agradecido. Então, vou chamar ele aqui já, e a gente já conversa e aproveita o tempo. Então, entra aí, meu querido Flávio, seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. E aí, cara, tranquilo? Tudo tranquilo. Quer dizer, estando de férias é fácil estar tranquilo, não é? As férias, Ah, as férias têm o condão de nos pôr bem dispostos. Embora nós fazemos um pois é. trabalho que nós gostamos muito, o nosso trabalho também é prazer, mas as férias para retemperar energias é sempre uma coisa fantástica. Ah, legal. E vocês também, mesmo com pandemia, você já trabalhou bastante aí, né? Nesse Sim, período, né? sim. Em Nós, casa e tal, entretanto, né? quer dizer, não é diferente do que está a passar no mundo, né? Aqui em Portugal também as coisas também tiveram que obedecer a um certo formalismo Perdi teu das áudio aqui, Flávio. Perdeste o meu áudio Não estou te ouvindo. Não sei se as pessoas estão ouvindo. e agora não me ouves? Se foi o Ouves teu melhor? botão aí, deixa eu ver se. Um Ah, certo formalismo. tá. Perdi teu Ouves áudio aqui, Flávio. Tenta o aí. meu áudio? Não estou te Ah, ouvindo. ok. Não sei se as pessoas estão ouvindo. Tenta Sim, aí, tenta aí. já me ouves Não bem estou ouvindo agora. ainda. Opa, vamos ver. O que Não sei passou? O que porquê. passou? Aí, você mexeu em alguma coisa aí que foi. Não sei. Vê Aí, lá. tô te ouvindo. Agora tô te Estás a ouvindo. ouvir agora? É? Tô ouvindo. Tô ouvindo Ah, boa, boa, perfeitamente. boa. Em alto e bom Boa. som. E depois de estar de férias, estando de férias, as coisas tornam-se um bocadinho mais informais do que o normal. E então Claro. depois o som é sempre um problema nessas transmissões, não é? Ah, cara, é isso, né? A gente não tem a estrutura de uma grande emissora, né? E Não, que mas é o que eu digo, também estando em casa, provavelmente para mim também seria mais confortável fazer isto com um som Ah, melhor e com a imagem melhor, mas neste momento claro, é mesmo claro. a fase do improviso, mas com todo o prazer, como é evidente. O improviso faz parte também da nossa profissão, Sim, não é nada que nos é estranha, não é? Não é uma coisa que nos é claro. estranha. E o importante é a tua presença aqui também. Então, Pronto. seja na tua residência ou em outro lugar, tá tudo lindo. Então, cara, vou começar então já fazendo a primeira pergunta aí, que é basicona, eu faço para todo Sim. mundo, né? Que é: quem é e de onde veio Flávio Hamilton? É mais fácil responder de onde veio, não é? Porque o quem é muito complicado de responder. É uma pergunta Pois mesmo. é. Não é uma pergunta fácil de fazer, mas a resposta é É, muito difícil de dar, não é? pois é, eu falo que é básica porque parece básica, parece boba, mas Parece. Pois. se você realmente for responder quem é, ela é bem complexa, né? É muito difícil. Eu sou cabo-verdiano, eu nasci e cresci numa pequena ilha de Cabo Verde, que é uma pequena ilha em dimensão. As ilhas de Cabo Verde são todas pequenas, então se compararmos com o Brasil, são uma inexistência, porque o Brasil supera todo o mundo. É um país continental. Mas eu nasci numa ilha muito pequena em Cabo Verde, chamada Ilha de São Vicente, cidade do Mindelo, que é uma ilha que tem tradições culturais muito fortes. As pessoas dessa ilha têm sempre uma vocação artística qualquer, muitas vezes ligada à música, que é o nosso grande cartão de visitas em Cabo Verde. Cresci lá até aos meus 22 anos, acho eu, muitas vezes eu perco-me nessa conta. E entretanto depois eu vim para Portugal, porque em Cabo Verde eu comecei a fazer teatro, que é uma coisa que nunca tinha estado nas minhas cogitações, nunca na minha vida pensei que alguma vez me pudesse transformar em ator.
Mas eu comecei a fazer teatro em Cabo Verde e gostei tanto, 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 tanto que eu resolvi mudar a minha vida por completo. No dia em que eu pisei um palco, eu gostei tanto de fazer aquilo. De repente encontrei uma verdade minha que eu próprio desconhecia, mas que me foi tão intrínseca que eu já pensei que eu já não saberia viver de outra maneira. E ainda hoje penso a mesma coisa. E como em Cabo Verde não havia, fiz um pequeno curso de teatro em Cabo Verde com o João Branco, também muita gente conhece aí no Brasil. Sim. Ele É uma esteve pessoa, aqui, inclusive, na live. então, então pronto, então já é conhecido, já é familiar aqui também. E comecei a fazer teatro mais a sério, digamos assim, com o João Branco. E, entretanto, como em Cabo Verde não havia um espaço, há sempre um espaço de crescimento, não é? Mas um espaço de Uhum. estudo que pudesse querer almejar outros patamares a nível teatral, não, em Cabo Verde porque temos as nossas limitações, e eu resolvi vir para Portugal, para a cidade do Porto, estudar teatro, porque eu queria mesmo seguir a carreira de ator. Portanto, isto é de onde é que eu venho, não é? Venho de Cabo Verde, venho de uma cidade chamada Mindelo, de uma ilha chamada São Vicente. Agora, quem sou é muito difícil, sou, sei lá, há tempos, agora isso vem mesmo a propósito, há tempos eu li qualquer coisa sobre essa pergunta do quem tu és. Quando nos perguntam quem nós somos, temos sempre a tendência para dizer eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou ator, não é? Como se isso nos definisse. Sim. Como, quando é só uma parcela daquilo que de facto nós somos, não é? Sim, eu sou ator, mas antes disso sou Flávio, uma pessoa com sonhos, uma pessoa que tem uma série de gostos diferentes. Eu sempre tive muita dificuldade em optar por uma via, embora seja ator, e eu encontro muito da verdade daquilo que eu sou nessa profissão. Há muitas outras paixões que eu tenho e que eu não consigo deixar de satisfazer essas paixões, de satisfazer-me a mim próprio, explorando essas paixões. Né? Eu tenho muita dificuldade de dizer em quem sou. Sou, sou Flávio, filho de uma senhora chamada Andresa, de um senhor chamado Álvaro, tenho 4 irmãos, tive avós lindíssimos, o último deles perdi há relativamente pouco tempo, há 2 meses mais ou menos, que era um homem que eu amava profundamente, morreu com 91 anos, mas parecia que tinha 60. Conheci 2 bisavós, Nossa, uma morreu com 110 anos, outra morreu com 99, imagina. privilégio isso, né? É. São várias coisas, e depois sou uma, que é uma coisa também bastante familiar para o Brasil, sou uma mistura de culturas, porque eu sou português, argentino, inglês e africano. Né? Na minha família tem o sangue dessas latitudes todas. Portanto, são tantas coisas que eu próprio não consigo saber o que sou exatamente. Como diz o Raul Seixas, um artista nosso falecido já, eu sou uma metamorfose ambulante, não? Exatamente, pois é. É um pouco isso, pronto. Legal, legal. Pô, cara, que bacana. Então, você começou. Fala um pouquinho mais então desse início no teatro lá no Mindelo com o João Branco. No, no- Você fez no Centro Cultural Português, né? Do Mindelo, né? Sim, sim, exatamente. Fala um Mas, pouquinho mas desse início, de entrar nesse universo do teatro, desse encantamento, se hum, descobrir ali também como artista. na verdade começou um pouquinho antes, não é? Ah, legal. E depois de algum tempo eu percebi que tinha começado ainda bastante antes. Não é? Há pouco tempo eu descobri que começou bem antes que aquilo que eu pensava que tinha começado. Eu estudei numa escola de padres, uma escola salesiana, que em Cabo Verde é uma escola muito famosa, precisamente por causa dos artistas que deu a Cabo Verde. Daquela escola saíram grandes atores, daquela Uhum. escola saíram grandes músicos, e houve uma fase em Cabo Verde que eu não sabia muito bem o que é que eu queria fazer. Então eu resolvi ir estudar e fazer um curso de eletricista, não é? Queria, porque eu apaixonava-me essa ideia de ser eletricista, achava aquilo um soco da luz, não é? E que tem tudo a ver, se nós formos ver bem, a metáfora tem tudo a ver com a nossa profissão, aquele que Sim. dá a luz, aquele que cria alguma coisa. Não é? Só bem depois é que eu comecei a relacionar isso também com a profissão de ator.
E fui estudar nessa escola, fazer esse curso, e essa escola, como tinha essa vocação artística bastante grande, eu convivi com muitas coisas, artisticamente falando, mas sobretudo com a música, até porque eu venho de uma família de músicos caseiros, mas músicos e alguns deles muito bons. Eu só sei reconhecer as notas de uma guitarra, mas eu não toco nada, eu tenho muita pena disso. E nessa escola salesiana tínhamos uma rádio interna na escola. Tínhamos, quer dizer, tinha lá uma rádio interna. E havia lá um padre novo, que na verdade ainda estava naquela fase de decidir se ele queria se tornar padre ou não, ele já tinha feito seminário, que hoje em dia é o diretor da escola, e que gostava muito da minha voz. E então ele disse-me, pá, Flávio, tu tens uma voz muito bonita, podias vir aqui para a rádio e fazermos umas coisas aqui na rádio, podia ser interessante. Aí aquilo seduziu-me e comecei a fazer rádio com ele na rádio da escola. E as pessoas passaram-me a conhecer bastante. Eu passei a ser uma pessoa muito conhecida dentro daquela escola. E porque eu jogava muito bem futebol. De verdade, eu podia ter sido um profissional de futebol. Infelizmente, numa determinada altura da minha vida, não deu. Hoje já não penso assim, mas houve uma altura que eu pensava, infelizmente não deu para ser jogador de futebol. E foi por causa do teatro. Porque no futebol podiam-me substituir e no teatro não. Então eu preferi, não é? Porque no teatro já ensaiaste a peça, depois para te substituírem é muito complicado. Dá, mas levanta alguns problemas. No futebol, não. No futebol podiam-me substituir, podiam-me ter outro lá a jogar no meu lugar. Eu era muito bom jogador, eu não era nenhum Neymar, mas era muito bom jogador de futebol. E nessa escola, porque eu jogava futebol e porque fazia rádio, as pessoas conheciam. Todos os anos nessa escola faziam pelo menos 3 espetáculos de teatro. Iam escolher atores nas turmas, nas diversas turmas dessa escola, para irem representar nessas peças. Quando chegaram à minha turma, ninguém queria ir. E eu achei aquilo um bocado vergonhoso, ninguém queria ir, então toda a gente vai, todas as turmas têm representantes e a nossa turma não, isso não faz sentido. E eu comecei a falar com os outros, opá, quem é que se oferece para? Ninguém queria. E tinha lá um rapaz que me disse, Flávio, se tu fores, eu também vou. E eu disse, opá, mas eu teatro não, por amor de Deus, eu não percebo nada de teatro, não vou me meter nisso. Ele insistiu tanto que eu acabei por aceitar e fui. E quando cheguei aos ensaios, e havia lá um padre, o padre Alberto, que nos ensaiava, e eu disse ao padre Alberto, olha, sr. padre, eu só quero fazer um papel muito pequenininho, porque eu, teatro, não entendo nada, já sabe, não quero meter-me em coisas que eu não percebo. Ele Só disse, a ok. pontinha ali, né? Entrar e sair de cena, né? Entrar e sair, e para mim já estava muito bem, sobretudo se não falasse, era o melhor. E então nós começamos com os ensaios de mesa, as leituras, e havia lá um rapaz que era o protagonista de quase todas as peças da escola. E ele, não sei onde é que ele se foi lembrar disso, e disse assim, ao Sr. Padre Alberto, eu gostava de ouvir o Flávio a ler o protagonista da peça, o papel principal, para ver como é que funcionava. Ele disse, não vou fazer uma coisa dessas, não faz sentido, tu fazes sempre o papel principal, porque é que eu, que é a primeira vez que venho fazer teatro, vou-me meter nisso. Ele insistiu, o padre gostou da ideia, e o padre disse, Flávio, lê um pouco só para nós vermos. E li, e aquilo correu bem. Então começaram a insistir que tinha de ser eu a fazer aquele papel. E por mais que eu me recusasse, ninguém queria saber de ouvir a minha opinião, e o padre deu-me um ultimato. Agora estás a ver, eu não sou católico, nem professo nenhuma religião, nem naquela altura, nem agora, mas o padre é uma figura de respeito, não é? De uma certa autoridade, ainda por cima uma pessoa que eu admirava bastante. E depois do ultimátum dele, eu resolvi aceitar. E aceitei. E no dia em que eu fui fazer o espetáculo, a escola toda, como me conhecia bem, porque eu apresentava os espetáculos que aconteciam na escola, apresentava os saraus culturais, eu estava tão nervoso, tão nervoso, tão nervoso. A sala estava cheia, repleta, e eu, 5 minutos antes do espetáculo começar, tu sabes bem o que é isso, aí, então, e tu vais perceber que é uma questão mesmo de agonia, que é assim, 5 minutos antes do espetáculo começar, venho para a boca de cena, pego no microfone e digo, pessoal, peço imensa desculpa, eu nunca fiz teatro na minha vida. Se eu fizer alguma asneira, por favor, tentem compreender, porque eu não sei muito bem como mexer-me aqui em cima disto.
Foi uma coisa horrível. No final do espetáculo, obviamente, que o Padre Alberto quase que me matava por causa da figura triste que eu fiz e que na altura eu não tinha noção que isso era uma figura triste. Tu ias comunicar a uma plateia que já está dentro da sala, que já está à espera do espetáculo começar, vir pedir desculpas por estar em cima do palco. Isso é uma coisa, né? Só que pronto. Só que talvez por castigo nunca mais consegui deixar de fazer, nunca mais consegui deixar de fazer teatro até hoje. Bom, E os como já vi vingou-se. alguns trabalhos teus, eu já sei que você não faz mais esses anúncios antes de entrar em cena, então já evoluiu. Mas, cara, Exatamente, que tem que legal. aprender. E é bom essas histórias, né? Porque é isso, como o teatro vai entrando na vida da gente, né? Às vezes, né, Exato. tem gente que cria muitas histórias, não, porque foi um chamado e blá blá Hum, blá. Não, foi acontecendo, né? Foi acontecendo. sim. Talvez uma No situação meu dessa caso, poderia te traumatizar, e não, ele te puxou claro, mais ainda, né? no meu caso foi literalmente uma entrada em falso, Sim. não é? E o público riu dessa situação, né? O público riu, amigos meus que estavam na plateia, que já estavam, porque aquela escola tinha essa tradição artística e muita gente que estava na plateia percebia já muita coisa do teatro. Muitos amigos meus que já percebiam muito do teatro ficaram constrangidos com a minha, não é? Com o disparate que eu fiz. Muita gente se riu e muita gente pensou que aquilo fazia parte da peça. Ah, então tá Percebe? ótimo. Isso é que me safou um pouco, porque muita gente pensou que aquilo fazia parte do espetáculo. Ah, e aí você conseguiu, fez mais alguma coisa dentro da escola aí com o É, padre? Você chegou a dentro da fazer escola, outras montagens? sim, porque isso foi, eu estudei lá 3 anos, não é? Isso foi no segundo ano, eu fiz este espetáculo, e depois fiz mais 3. Gostei Hum, tanto daquilo, gostei tanto da experiência, era tão desafiadora para mim, eu achava aquilo tão fascinante, que eu tinha um medo atroz de subir em palco para fazer os espetáculos, mas ao mesmo tempo era um desafio tão grande para mim que eu não conseguia virar a cara a esse desafio. Havia qualquer coisa que me afastava e me puxava ao mesmo tempo. É como qualquer ato de amor, acho eu. Provoca-te a vertigem do medo, mas provoca-te a é. atração do fascínio, não é? Foi precisamente isso que me aconteceu e depois pronto, depois saí de lá e aquilo ficou-me tanto na cabeça e eu ouvi falar desses cursos que o João Branco fazia de teatro e eu Uhum. fui perguntar a um amigo que já tinha feito aquele curso, perguntar o que é que vocês fazem lá nesses cursos de teatro. E ele teve-me a explicar, achei aquilo uma coisa um bocado de gente maluca, né? Porque não tinha muita noção, apesar de já ter feito, mas porque nós fazíamos era o seguinte, nós não tínhamos propriamente uma formação de base para fazer os espetáculos na escola salesiana. Nós ensaiávamos, o padre transmitia-nos aquilo que ele tinha para transmitir e íamos para palco. Não fazíamos exercícios de teatro, não fazíamos exercícios de grupo, não havia isso, não havia dinâmicas de grupo, não havia nada disso. Começávamos a ensaiar o espetáculo e íamos para palco. E depois diziam, tá, não podes virar as costas à plateia, aqueles mitos, não é? Que havia antigamente, uma série de coisas. E fazíamos assim com a direção dele. Mas quando esse meu amigo começou-me a contar o que é que eles faziam nesses cursos de teatro, João Branco, que era uma pessoa que já vinha com um outro preparo a nível de teatro, achei aquilo tudo muito maluco. Mas para fazer teatro é preciso estar a fazer essas coisas. Fazer teatro, tu decoras o texto e vais para o palco e dizes o texto, não é? Achava eu. Mas ele contou-me aquilo com tanto entusiasmo que eu disse, eu quero procurar isso. E fui procurar, entrei no curso de João e foi descobrir um mundo absolutamente transcendental que eu acabei por deixar tudo por esse mundo. É o teatro e todos nós atores normalmente dizemos isso e às vezes há algumas pessoas que não percebem ou podem não perceber, mas tem um efeito dupante no sentido em que, quer dizer, parece que só estás bem a fazer aquilo. Sim. Não é? É, E, você encontra o teu universo, né, mesmo? Você encontra a tua é, casa, né? Os teus, é, assim. é. Talvez do pântano não seja a melhor expressão. O que eu queria dizer mais era no sentido de cria-te uma espécie de dependência. Não é Sim, propriamente do pântano. Do pântano pode ser entorpecente, não é? sim. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar mesmo cria-te uma relação de aditivação
que depois para ti fica muito difícil viver sem fazer isso. Eu muitas vezes acho que não saberia fazer mais nada. Eu acho que sei fazer muitas coisas, mas muitas vezes eu penso que eu não saberia fazer mais nada se eu deixasse de fazer teatro. Ou se eu tivesse que deixar de fazer teatro. Acho que sei fazer muitas coisas porque faço teatro. Entendes? Sim. Para mim, doer Eu, fazer outras coisas. eu entendo bem, assim, eu compacto do que você está dizendo, assim, e concordo. Eu também vou muito nessa linha. Eu sei fazer muitas coisas, já fiz muitas coisas antes do teatro, mas nada me completa como o teatro. E não tem tempo, não tem hora ruim, sabe? Uhum. Qualquer hora é hora, não tem final de semana, não importa. É o estar agora fazendo teatro, né? É o momento, né? É como uma namorada de quem tu gostas muito, né? E que te chateias com ela, às vezes não te apetece, às vezes achas que. E vais para casa furioso, furibundo, e não quero mais saber disto, mas no dia seguinte acordas e dizes: espera aí, não foi só um sonho mau, não é bem isso. É uma coisa incrível, é uma sensação indescritível. Eu nunca na minha vida me aproximei dessa sensação com coisa nenhuma que eu faço. Imagina, eu trabalhei como. Não cheguei a trabalhar como eletricista, não é? Quer dizer, cheguei a fazer alguns trabalhos, nada de especial, não tenho uma grande experiência nisso. Eu sei instalar uma casa, sei fazer isso tudo, não é? Só que pronto, o que um eletricista de verdade faz no mês, eu se calhar faço em 6, não é? Mas sei fazer. E a proximidade do choque elétrico e muitas vezes nós temos que trabalhar com atenção a correr, não é? Temos de trabalhar, mas não é possível desligar, interromper a corrente, e é preciso trabalhar com a corrente ligada, e cria-te uma ansiedade, e aquilo, o medo, não é? É estar ali um pouco nessa ideia do limbo, mas o teatro é muito mais que isso, o teatro é muito mais que isso, É um é lugar muito... que a gente é realmente um lugar de criação mesmo, né? Ele é tão potente porque cada personagem que você cria é um universo. Nós somos já um universo, né, de possibilidades, né? Então, e cada personagem já é um outro universo que você está criando. É, um, é uma coisa maluca na cabeça, assim, né? É fascinante quando tu estás a trabalhar, não é? Parece uma coisa quase de bruxedo. Quando tu estás a trabalhar um personagem e que chegas a um determinado ponto que nunca mais encontras. Trabalhas esse personagem, sabes o que tu queres desse personagem, mas não consegues encontrá-la. Sabes tudo isso, mas sabes tudo isso intelectualmente da personagem. A personagem ainda não te apareceu à frente. E há um dia surpreendentemente no ensaio, sem estares à espera, encontras. Parece que há qualquer coisa que cai e entra dentro de ti, te absorve e tu passas a ser aquilo sem deixar de saber quem tu és, não é? E tu tens essa criança nas mãos, tu embalas, tu dás de comer, tu ensinas a andar. É uma coisa que nunca passou por isso, nunca conseguirá perceber de facto aquilo que Pois nós é. dizemos. É fascinante, é fascinante. E a coisa de você estar ligado 24 horas do seu dia nesse novo personagem, nessa nova criação, né? Eu lembro, você falando isso, eu lembro de um dos trabalhos que eu fiz um espetáculo chamado Sonhei com Charlie Chaplin, no qual eu fazia o Chaplin. Eu Sim, descobri o jeito de andar do Chaplin, eu não queria aquela coisa caricata, eu queria o jeito correto, né? O jeito do Chaplin. sim. Eu fui assistir um espetáculo qualquer e desci uma escadaria. Eu descobri descendo a escada. O meu corpo Hum. fez um movimento diferente, deu um estalo assim, falei, é isso, esse é o andar dele, sabe? Num dia fora da minha rotina de trabalho, sabe? Então, mas assim, eu estava conectado o tempo todo com essa criação, né? Mesmo fazendo outras coisas da vida, eu estou Sim, conectado, né? O universo ele está se expandindo dentro de mim nesse personagem. Com você é é, a mesma coisa, assim, nesse sentido? Você está é fazendo outra igual, coisa, mas o personagem está ali falando no teu ouvido? é igual, é igual. Tu dormes com ela, tomas banho com ela, fazes tudo com ela. Há uma história muito engraçada do Ítalo Calvino, que ele conta. Eu não sei se vou conseguir dizer fielmente a história, mas a ideia consigo transmiti-la, Deixa penso eu só eu. te cortar antes de você falar do Calvino. Sim, Não sei se você está vendo aí, a Creuza está aqui, estou a ver, estou a. tá dizendo que está com saudade, lindo que você está falando. O Daniel também
tá É, aqui, não sei se ele ainda tá por aí, mas passou aqui. é tudo gente bonita, é tudo família, que eu também morro de saudades dessa gente toda. E eles sabem Legal. disso. Chagas tá aí. Chagas é uma pessoa que sempre acompanha a gente. A Tancha Sim. também. Tem um pessoal que está sempre acompanhando aqui. A Tancha é de Cabo Verde também, né? Olha que. E já te E deu uma está-me a chamada perguntar, ali. É crioulo. está-me a perguntar, sou assim, minha crioulozinho, não saber falar cabo-verdiano, pronto, minha de São Vicente, pronto, ok, não vou continuar mais, porque as pessoas não percebem. Pronto. Vai lá, desculpa te cortar. Não, é uma história que a mim me marcou quando eu comecei a descobrir os processos, não é? Desse encontro com os personagens. Também estamos aqui, Daniel, um abração para ti. É, 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 ele conta a história de um rei, agora não me lembro bem se é um rei ou se mas penso que sim, um rei ou um príncipe, que queria definir como símbolo do seu reino um caranguejo. Só que ele queria o Uhum. mais belo caranguejo de todos. Então ele foi falar com um grande artista, recomendaram esse grande artista, ele foi falar com ele. E esse grande artista disse-lhe assim: tens que me dar 10 anos e eu desenho esse caranguejo que tu queres. E ele disse: mas tu disseram-me, toda a gente disse que és o melhor artista do reino, não precisas de 10 anos para desenhar um caranguejo. Ele disse: pronto, é assim que tem que ser, é assim, o meu processo é esse. E o rei aceitou, porque ele era fantástico e o rei aceitou. 10 anos depois o rei foi lá outra vez. E chegou lá, o caranguejo ainda não estava feito. E o rei disse: então deste 10 anos, paguei-te, deixei-te aqui os serviçais todos que tu me pediste e o caranguejo ainda não está feito. Ele disse: pronto, tens que me dar mais 10. E o rei, lá muito contrariado, resolveu aceder porque tinha a esperança de ver esse belíssimo caranguejo que ele nunca tinha visto na vida, né? E 10 anos depois ele vai lá outra vez e o caranguejo ainda não está feito e ele tem o mesmo discurso com o artista e o artista manda vir uma tela e pincel e desenha naquele exato momento o mais belo caranguejo que aquele reino viu. Ou seja, nós que fazemos teatro durante algum tempo, nós que já temos alguma experiência descobrindo essa profissão e que vamos descobri-la até morrer, porque é uma profissão absolutamente surpreendente. O que nós sabemos dela é tão pouco, tão pouco, tão Uhum. pouco, não é? Vamos descobrindo até morrer. Há qualquer coisa de transcendental nela que as pessoas pensam, por exemplo, às vezes estou num lugar qualquer e as pessoas trazem-me um poema para a mão que eu nunca vi na minha vida para eu ler aquele poema. Eu digo: espera aí, eu não preciso, para eu ler esse poema tenho que primeiro ler o poema, perceber o que ela é, tentar perceber aqui as dinâmicas e depois posso ler o poema, não é? Com as expectativas que tu crias em relação a mim para fazer esse poema. Nós precisamos de um tempo de maturação para chegar às coisas. Mas quando nós chegamos às coisas, com a experiência que já arrastamos atrás, chegamos às coisas, parece que é muito fácil chegarmos a elas. Parece que de repente aquilo acontece por milagre, não é? Não acontece por milagre. Não acontece por milagre. Acontece porque, de facto, o trabalho que tu fazes hoje e que te permite ser melhor ator hoje, por causa da tua experiência, és o melhor ator hoje porque tu tens esse trabalho todo para trás que tu fizeste, que permite chegar a determinados níveis hoje que não chegarias antes, porque há essa sucessão de coisas que tu foste fazendo, essa sucessão de descobertas, não é? Mas não fazes milagres. O milagre acontece, o milagre da tua, não é? Por exemplo, tu jogares uma personagem e ser transcendente e ser brilhante, esse milagre acontece porque, de facto, há a técnica, nós sabemos como trabalhar para chegar às coisas, mas às vezes também fazemos trabalhos que nós não conseguimos atingir a verdade das personagens, ou então ficamos muito pela rama dessa verdade. E é muito frustrante isso, não é? Não tivemos tempo suficiente para chegar aí, não é? E essa história para mim é muito paradigmática dessa ideia do que é isso da criação, não é? Criação é tempo, é contemplação, eu posso ter a ideia do caranguejo na minha cabeça, porque a experiência me mostra a ideia do caranguejo na minha cabeça. Mas para eu chegar verdadeiramente à essência, à verdade desse caranguejo, eu tenho que me permitir pensar nele. Não é? Não acontece por milagre, tenho que me permitir pensar nele. E para mim isso é uma coisa. E para mim isso
é a ideia, a ideia daquilo que nós chamamos, porque chegar às personagens dá muito trabalho, fazer teatro dá muito trabalho. As pessoas pensam que às vezes nós só nos divertimos a fazer teatro. Convém que haja essa diversão, Sim, evidentemente. claro. Mas é um sofrimento muito grande também, não é? O tempo Aquilo que todo. tu vais, aquilo que muitas vezes as pessoas nos veem fazer em palco e que sai de forma tão natural, tão espontânea, e que parece tão verdadeiro e, em algumas vezes, até tão bom, nós tivemos que passar por um tempo de maturação disso. Umas vezes é mais fácil, quer dizer, fácil nunca é. Umas vezes é menos complicado, outras vezes é preciso muito sofrimento para chegar lá. E hoje em dia reparo numa coisa que é... Hoje em dia, antigamente, eu só ficava nervoso antes de entrar em cena quando me diziam assim, vamos começar. Até me dizerem, vamos começar, eu estava sempre a brincar, estava sempre a fazer disparate. Há atores que não gostam nada disso, né? Atores colegas não gostam nada que tu faças isto, porque eu estava sempre descontraído. Ah, E eu quando sou diziam, tranquilo também, viu? é, Tô sempre quando descontraído. diziam vamos começar, eu começava a tremer-me tudo. Mas hoje em dia, pá, não sei o que é que me acontece. É muito difícil, mesmo quando estou muito seguro da personagem. Não sei o que é que acontece, é muito difícil, é um processo de sofrimento muito grande. Mas quer dizer, a partir do momento que eu ponho os pés em cima do palco, o sofrimento acaba, né? Sim. Mas até lá é muito, 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 muito difícil. Eu acho que esse sofrimento aí também tem a ver com a nossa maturação, assim, do nosso trabalho mesmo. Porque a gente acaba aprofundando mais, né? Aprendendo a ir mais fundo, né? Com o tempo, né? Sim, Mergulhando mais nesse personagem. Então a gente entende mais também a seriedade claro. do que a gente está fazendo. Claro que você se divertir antes de entrar em cena, tá mais tranquilo, mais leve, não é sinônimo de não entender, de, de, de não respeitar o trabalho. Não tem Sim, nada né? a ver Falta com de isso. comprometimento, não é? Mas você sabe que, por exemplo, quando eu vou fazer o Alto da Barca com o Dragão 7, a gente tem um Uhum, ritual lá. Então tá todo mundo solto, brincando, porque esse trabalho pede isso antes. Quando eu vou sim. fazer outros espetáculos que precisa estar mais contido, eu já saio do coletivo ali, vou para o meu canto, fico mais recluso, porque eu preciso também me conectar, eu entendo esse lugar. Então, eu acho que a Uhum. gente vai aprendendo a lidar com isso também, né? E você vem de Não, uma toada de fazer espetáculos muito fortes também, né? sim, sim. Não, eu venho de uma toada de fazer espetáculos muito forte e dentro de uma lógica de uma companhia que é uma companhia itinerante, que é uma companhia que a personalidade dessa companhia é fazer espetáculos e vários espetáculos e andar para vários sítios do mundo e mesmo dentro de Portugal, nós fazemos várias vezes Portugal de norte a sul e também Espanha, temos o circuito espanhol que nós fazemos, no Teatro Arte e Imagem. É uma companhia que tem uma série de propostas teatrais que vão saindo quase todas ao mesmo tempo e eu estou em basicamente todas, não é? Estou sempre a saltar de uma coisa para a outra, tenho que sempre estar a despir a pele, despir uma pele e vestir uma outra, não é? E eu acho que isso foi aumentando em mim essa ideia de responsabilidade, não que eu não fosse responsável antes, né, mas foi aumentando essa ideia de responsabilidade e a necessidade cada vez mais premente de não falhar. E eu comecei, talvez, a pôr em cima de mim uma responsabilidade também muito grande, baseado nesse princípio do não falhar, não é? Porque o teatro é falhar, o teatro é falhar. Já tem aquela frase célebre do Beckett, não é? Falhar uma vez, falhar não sei o que, falhar cada vez melhor, falhar, não é? É uma série de falhanços que vai permitindo a descoberta, porque nós não descobrimos nada se os processos forem todos demasiado lógicos, como se fosse uma fórmula matemática, não é? E se a gente acerta, né? Se é que existe isso, né? É, Se a gente é, acerta já logo de cara, qual é a graça, então, não de se tem, não fazer algo assim, entendeu? Então, vou trabalhar com máquinas, que é tem. preciso, né? Com matemática, sei lá, se é para ser, né? Claro, claro. Mas eu, no meu caso, é por causa dessa troca de coisas. Durante os processos de ensaios para chegar às coisas, eu permito-me a falha toda deste mundo e muitas vezes eu sinto que estou a ficar demasiado sério e eu próprio provoco essa falha para ver se Que bom. acontece alguma coisa, não é?
mas quando tu fazes vários espetáculos, tu és uma pessoa que tem essa experiência também, né? Porque tu também, trabalhando com a Creuza e com o Dragão 7 também, que tem uma série de coisas, uma série de propostas Sim. diferentes, né? Tu tens que estar muito seguro de quais são as fronteiras entre uma coisa e outra. E nós, por exemplo, temos um processo no arte-imagem que, por exemplo, muitas vezes, e que vocês no Brasil conhecem muito bem, aqui em Portugal não tanto. Aqui em Portugal o que o arte-imagem faz é raro. Muitas poucas companhias trabalham da forma como o arte-imagem trabalha. Com tantos projetos, com tantos espetáculos em repertório e a fazer quase todos ao mesmo tempo. Percebes? Poucas trabalham assim. E então às vezes é difícil sair de uma coisa e entrar noutra, porque hoje estou a fazer um espetáculo, amanhã estou a fazer outro completamente diferente. Hoje estou a ensaiar um espetáculo e ao mesmo tempo estou a sair para fora para fazer um outro espetáculo completamente diferente e depois a voltar outra vez para o processo dos ensaios, que ainda não cheguei às personagens, que ainda estou à procura delas. Então isso começou talvez a criar em mim uma ideia de responsabilidade no sentido de não falhar, que acabou por me tornar mais, como é que eu ia dizer, provocar uma espécie de excitação maior, do desconforto maior, antes de entrar em cena, não é? Mas eu acho que isso também tem a ver mesmo com... Porque é assim, tu vais crescendo como ator, vais respirando melhor, vais sabendo melhor onde é que tu colocas a tua voz, vais percebendo melhor a geometria do palco, vais ocupando melhor os espaços. Ou seja, vais-te tornando melhor. Então, se vais-te tornando melhor, não tinhas razões para ficar nervoso, Pois não é. é? Mas a verdade é que é o contrário, é diferente. Tu, como já É. percebes tanto daquilo, tu próprio, muitas vezes, quando aquilo não acontece daquela forma, não é? Que tu muitas vezes já reconheces como básica, causa-te um certo desconforto. É esquisito, É mas é, esquisito. E mas é você, fascinante. e você falou aí agora do Grupo Artimagem. Para quem não sabe, pessoal, é o grupo que hoje o Flávio trabalha já há muitos anos. É dirigida pelo Zé Leitão e é uma grande companhia em Portugal. E você falou dessa forma do Artimagem trabalhar, e agora me caiu a ficha porque eu me identifico tanto. Porque é É. isso, porque assim, das coisas todas que eu já vi de trabalhos portugueses, assim, de Portugal, o trabalho do Zé Leitão é o que eu mais me identifico, assim, é o que em geral, é o que mais me agrada. E agora você falando isso, caiu a ficha. Porque é Porque o isso, Zé é Leitão muito fez uma parecido coisa com a muito gente aqui, boa. de fazer muita É, coisa, é, e tá é. aberto para isso, né? Não é fechado, né? O, o Zé Leitão não sabe parar, não sabe parar. O Zé Leitão, se ele parar, se ele parar, ele desaparece, não é? É uma pessoa muito inquieta, é uma pessoa que já é um homem já de 70 e tal anos, mas que quer sempre saber mais. Ele tem uma ansiedade de querer saber e de querer fazer coisas, que é uma coisa às vezes impressionante. Muitas vezes ele próprio diz assim: epá, eu já não quero saber de mais nada porque eu já sei muitas coisas. Imagina, vamos ensiná-lo a mexer numa coisa qualquer no telemóvel, não é? Num celular. E ele diz: eu já não quero aprender mais nada, já sei muitas coisas, para a minha idade já não dá para... Mas ele diz isso, mas 2 minutos depois vem perguntar: mas então como é que era aquilo? Ou seja, ele é uma pessoa que está sempre, ele quer sempre mais alguma coisa. Curioso, E né? e essa energia dele acaba por contagiar toda a gente. Sim. E o arte-imagem, não tínhamos dúvidas disso, né? O arte-imagem existe ainda hoje, muito graças a essa forma, a essa personalidade do Zé Leitão. Quantos anos de Artimagem? 40 já? Ou É, mais? Por aí, né? nós foi no domingo, acho eu não me lembro bem, fizemos 39 anos. Caramba. É Portanto, para tu muita vida veres. aí, é muita obra, muita arte É, sendo produzida, né? sim. E depois E boa, que neste momento, por exemplo, tu vês o arte imagem, tem uma frescura, tem sempre tem gente nova a trabalhar no arte imagem, né? Tens pessoas que ainda não é? Pessoas que de 30 anos, pessoas de 20 e tal anos a trabalhar no arte imagem. O arte imagem foi sempre sabendo gerir isso, não é? Uma determinada antiguidade com uma determinada frescura de pessoas jovens. E isso também pode ser que esteja aí também o segredo da mas longevidade do arte é imagem. importante, né?
É importante É, para não, é, é. até para gente que já está há um tempinho. Agora eu posso falar isso porque eu acho que 20 Claro, anos, claro, 22 anos, 23 anos já é uma construção, já é um tempo. E tem gente claro. que vem que tem 5 anos e já está trabalhando brutalmente aí, com um trabalho muito potente. Então é Sim, bom mesclar, né? Ter o ator que tem 40 anos de história, o de 20, o de 5, para trazer essa. A gente diz aqui esse frescor, né? Vocês dizem essa frescura. Mas sim, sim. é isso, tem que Frescura trazer para isso. vocês é outra coisa, não é? Frescura é outra Frescura coisa. é uma coisa que às vezes até é boa, É bom. mas é outra coisa. Muitas vezes é bom, né? É, Mas é isso, tem que trazer essa coisa, né? O teatro precisa disso, né? Porque é movimento, né? O teatro claro. caminha junto com a história, né? Com a evolução do ser humano, né? Então é importante ter o novo e o velho, ou o velho não, né? O experiente, né? Sim, sim. Tudo junto. Não, e isso, por exemplo, no nosso caso, nota-se nas nossas propostas, não é? Nas propostas Uhum, que nós apresentamos, nos espetáculos que nós apresentamos, não é? Tem várias coisas. sim. E a identidade do arte e imagem é precisamente essa. A identidade é ter, é ser eclético, é juntar essas várias sensibilidades, não é? E quem E vê, você falando dessa, desculpa te cortar, Flávio. Você falando claro, dessa agregação de pessoas, de artistas, nem preparei isso, mas me veio agora. Da referência que eu tenho em Portugal, eu sinto que às vezes Lisboa, sem criar polêmica agora, Lisboa é mais sim, fechado artística para os atores, sabe? Parece que tem uma turma que vieram das uhum, mesmas escolas ali e se trabalham entre eles. Eu sinto, uhum, e do pouco que eu vi, que o Porto é mais aberto para isso, uhum. né? Para o artista que chega, independente da escola que ele tenha feito, entende? É impressão minha, eu estou equivocado, ou você vê isso também? O Porto tem uma tradição de um teatro muitas vezes mais underground, percebes? Porque o Porto é uma cidade um pouco mais cinzenta, um pouco mais pequena, um pouco. E às vezes tem uma tradição desse teatro mais underground. As pessoas do Porto e os atores do Porto acompanham essa dinâmica, não é? Social do portuense. Normalmente são pessoas de muito trabalho, não é? O ator portuense é um ator que trabalha muito, é um ator normalmente muito sério, muito. Não estou a dizer que os atores de Lisboa não são atores, Lisboa tem belíssimos atores e Uhum. belíssimos projetos. Eu não sei se Lisboa é mais, se o Porto é mais aberto. O que eu sei é que no Porto, o Porto tem essa característica de ser muito batalhadora, muito trabalhadora. Sabe? E mesmo, por exemplo, o ator do Porto tem muito boa fama em Lisboa. Né? Os diretores de Lisboa falam muito bem dos atores do Porto, porque quando os atores do Porto vão trabalhar com eles, eles percebem isso, esse risco, esse querer Uhum. trabalhar, não têm medo, não têm medo nem têm filtros. O que acontece em Lisboa, de facto, muita gente parte muitas vezes dos mesmos espaços ou tem quase sempre os mesmos mestres. E Lisboa, pronto, Lisboa é uma cidade cosmopolita, Lisboa é uma cidade também onde se produzem as telenovelas, onde se produz quase tudo, em termos de Uhum. audiovisual, em termos de cinema. E nós sabemos que essas coisas muitas vezes acabam por tornar alguns atores ou alguns artistas um pouco snobs, não é? Muitas vezes não diria que seja de forma intencional, mas o próprio meio, Veste um o que tu tens, personagem, né? o que tu tens de fazer muitas vezes para conseguires trabalho, porque Lisboa é muito maior que o Porto, Lisboa tem tem mais companhias, mais projetos teatrais que o Porto, mais atores logo, né? E às vezes o que tu tens de fazer para conseguires trabalho num meio tão grande, mas que ao mesmo tempo é pequeno, porque os projetos que existem não conseguem dar vazão à quantidade de atores também, de atores ou artistas que existem, às vezes acaba por tornar um pouco até às vezes creepy,
não é? Tu vestes esse personagem para poderes atingir determinados objetivos, não é? E às vezes fica uma ideia um pouco fake na forma como tudo se processa, e às vezes pode ser essa a sensação que tu tens, não é? É um Que pouquinho. agora talvez o meio de Lisboa seja um pouquinho mais fechado, de facto. O meio artístico em Lisboa, o meio teatral em Lisboa, talvez seja um pouquinho mais fechado, precisamente porque o ator de Lisboa consegue ter uma determinada visibilidade que muitos outros do território, do resto do território nacional não têm. Muita gente do Porto, quando se quer fazer carreira, de facto, se quer atingir um determinado patamar na sua carreira de ator, acaba por ter que ir a Lisboa, não é? E então isso dá um certo status Sim. a quem trabalha em Lisboa, que depois arrasta consigo pequenas coisas, às vezes uma certa vaidade ou um certo vedetismo, porque acabam por ser mais conhecidos, e então o meio, de facto, acaba por ser um pouco mais fechado nesse sentido. Não quer dizer que Lisboa não tenha atores muito bons e trabalhos muito bons, Não, que tem, tem, já tem muita gente boa lá. tem. Agora, o Porto teve que sempre que improvisar, não é? Digamos assim, muitas vezes. Não é? E então isso acabou por dar aos atores do Porto um outro traquejo, muitas vezes, não é? É, o que Não eu estou, vejo às vezes lá não em estou a falar em Lisboa. termos de qualidade, se a qualidade é melhor ou Uhum, pior, não é disso que eu tá. estou a falar. Estou a falar de outras ferramentas. Sim, claro. Mas eu vejo lá em Lisboa, assim, não todos os atores, mas muitos atores que eu conheci estão sempre falando da escola que veio, sabe? Não, Sim, porque fulano é bom porque veio da escola tal. Não quero citar o nome das escolas. Mas sim. é. E no Porto, os atores que eu conheço, que eu conheci, raramente ficam vomitando o currículo ou a história. Fala da obra em si que está fazendo no momento, fala de alguma coisa que fez, né? Enfim, quer saber mais do outro. Pelo menos a experiência que eu tive aí, né? Que eu tenho todas as vezes que eu vou para aí. Então é essa sensação que eu tenho, né? Fica uma coisa muito, né, as escolas, quem fez na ST tal, entendeu? É assim, Isso então, existe, isso existe muito em Lisboa, no Porto também, talvez já tenha existido também há anos atrás, se calhar isso fosse mais notório. Mas o Porto lá está, o Porto é um meio pequeno, nós acabamos sempre por nos encontrar todos nós sim, nos conhecemos, não é? Todos nós nos conhecemos de relacionarmos uns com os outros. E então vai esbatendo muito também essa. E aqui no Porto, neste momento não estou no Porto, mas pronto, no Porto, nós não temos as mesmas saídas profissionais de Lisboa. Nós, os hum, atores do Porto, não somos atores famosos, não é? Famosos no sentido famosos para grande o público, mídia, né? percebes? E então nós não temos grandes razões para às vezes termos determinadas Posturas. em Lisboa, essa coisa dos clãs acaba por se notar muito porque isso define trabalhos, não é? E às Sim, vezes, quando se faz isso, faz-se isso por uma questão de, de, de direções. Se tu queres seguir para aquela direção ou para aquela outra, então acaba por ser mais estratificado precisamente por causa disso, não é? sim. Percebes? No Porto a coisa esbate-se um pouco mais, mas já houve um tempo no Porto também que tinha muito essa discussão, né? O Porto tem 4 escolas de teatro, espero não estar-me a enganar, são 4, 2 superiores e 2 profissionais. E houve uma altura que tinha um pouco também essa coisa, porque houve uma altura, por exemplo, da escola onde eu venho, que é a Academia Contemporânea do Espetáculo, que é uma escola profissional, que Ah, eu sempre quis muito ser ator, e então não quis muito fazer um superior, porque pareceu-me que fazia uma abordagem um pouco mais teórica, muitas vezes, e isso não me interessava tanto, né? Eu queria mesmo trabalhar na prática, a prática do ator, e por isso escolhi uma escola profissional, e na altura dizia-se que a escola de onde eu estudei, que era a melhor escola de teatro do Porto, não é? E muitos atores que trabalhavam nas companhias do Porto eram atores que vinham daquela escola, porque também os professores e os diretores dessa escola eram todos profissionais, atores de teatro também, e diretores de companhia, muitas vezes. E claro. então era mais fácil escoar essas pessoas para. E então tinha um pouco essa. Hoje em dia as coisas esbateram-se,
até porque hoje em dia aqui em Portugal aconteceu uma coisa, na minha opinião, que é péssima, é horroroso. As escolas profissionais têm uma média de idades que não pode ultrapassar, acho que os 20 anos. Se não é Como os assim? 20, é 21. É. A média de idades dos alunos não pode ultrapassar os 20 anos, ou 21. Ou é 20 ou é 21. Portanto, quase todos os alunos têm 18 anos. Como assim? Quase. É, por Até exemplo, porque muitas vezes você descobre o teatro um pouquinho mais velho também, né? claro, as escolas, só que o problema, o que fizeram, eu posso entender isso mais ou menos para outras escolas profissionais, mas para escolas profissionais artísticas devia haver um regime de exceção, porque neste momento os meninos que entram nas escolas profissionais entram para lá com 15 anos e todos têm 15 anos. Nossa. Percebes? Não há uma mescla como havia na minha altura. Tinhas meninos de 15 com pessoas de 40, que dava logo uma outra consistência aos cursos, àquilo que tu acabavas por aprender nas escolas, porque tu tinhas essa possibilidade de ter essas diferentes faixas, não é? Conseguias, aprendias tanto com colegas teus como com os teus professores. Era a consistência, a formação tinha uma consistência mais forte, maior. E hoje em dia, de facto, é pena as escolas profissionais artísticas serem tabeladas pelo geral das escolas profissionais. Penso que as escolas profissionais artísticas deviam ter um regime de exceção, Sim, mas infelizmente não é assim. uma pena. E, Flávio, deixa eu te fazer uma pergunta. Cara, passa rápido. Estamos com 52 minutos, hein? Você pode ficar mais um pouquinho, né? Fácil. Não quero atrapalhar aí Posso, posso. tuas férias aí, porque tem Não, algumas posso, perguntas que eu posso. queria fazer assim que eu, que eu acho bacana assim para fazer mesmo. Bom, mas primeiro eu queria falar que assim, eu tive a oportunidade de te ver em 4 espetáculos, se eu não me engano. E Hum, 2 deles, para mim, foram muito impactantes, assim, ver o teu trabalho. O primeiro eu vi hum, aqui no Memorial da América Latina, um espetáculo que você uhum, fazia com mais um outro ator, e você fez sim, um determinado momento da cena, você fez uma baiana, eram personagens que viajavam, né, por sim. vários países, né, e você fez uma baiana e assim, perfeita, com sotaque perfeito nosso aqui. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse espetáculo, do seu trabalho nesse espetáculo, e também da sua relação com o Brasil, né? Porque para fazer um Uhum. trabalho assim, dentro do que eu vi você fazendo, tem que ser uma pessoa que tem uma proximidade com o país, assim, eu acho, pelo menos. Essa baiana trouxe-me muitas coisas, pá. Essa baiana, muita gente falava dela. Pois aqui em Portugal, num determinado meio, falavam muito das pernas dessa baiana, que era uma coisa, enfim, mas que me dava um prazer imenso fazer, porque tu repara, nós os cabo-verdianos temos uma relação muito forte com o Brasil, muito, 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 muito forte, muito forte. Nós temos uma relação de irmandade muito mais forte com o Brasil do que, por exemplo, com Portugal. Não tem rigorosamente nada a ver, né? Uh, Penso eu que tem muito a ver também com sermos países com uma formação muito parecida, não é? Essa mistura do negro, nós não tínhamos indígenas, nem índios, nem nada disso, mas essa mistura do negro com o branco, essa miscigenação de culturas, não é? E nós em Cabo Verde nos revemos muito, embora Cabo Verde tenha sido achado em 1460 e o Brasil em 1500, Cabo Verde ter sido o primeiro polo de experimentação dessa ideia de miscigenação, né, do negro e o branco. Depois é que isso foi transposto para o Brasil. Mas nós temos uma relação muito forte com o Brasil por causa dessa base, dessa base de formação de países muito similar. Uhum. Os brasileiros chegam a Cabo Verde são tratados como reis. Então, se for na minha ilha, o brasileiro é a pessoa mais linda do mundo, é a pessoa mais engraçada do mundo, é a pessoa mais. Nós cabo-verdianos temos essa relação muito forte com o Brasil. Né? Das telenovelas, claro, da música brasileira que ouvimos muito, também em Cabo Verde, que nos aproxima bastante. Todos nós temos a sensação que conhecemos o Brasil. Em Cabo Verde, todos nós temos essa sensação. E muitas vezes chegamos ao ponto do atrevimento de ter uma música em Cabo Verde, na minha ilha de São Vicente, que diz que São Vicente, na altura do Carnaval, São Vicente é um brasilim.
É um Brasil em ponto pequeno. Que Às legal. vezes digo às pessoas, é um Brasil em ponto minúsculo, porque nós somos insignificantes diante da dimensão do Brasil, não é? Mas temos essa relação muito forte com o Brasil. Portanto, não é uma coisa que me fosse estranha. Construir um personagem que tivesse Uhum. alguma relação com o Brasil não era uma coisa que me fosse propriamente estranha, entendes? Está-me também no corpo, um bocado. E era um espetáculo que me dava um prazer enorme fazer, porque era um espetáculo a partir de uma novela escrita por um grande artista plástico cabo-verdiano, que também é poeta, também é escritor, mas ele é fundamentalmente artista plástico, que é uma pessoa que eu conheço muito bem e que eu cresci muito próximo dele e que consegue transportar o imaginário da minha ilha. Aquele homem respira, transpira aquela ilha. Se tu quiseres conhecer aquela ilha, basta falar com ele, ou basta estar perto dele. Ele traduz tudo o que aquela ilha tem de essencial. E então, para mim, era um prazer enorme estar a fazer aquele espetáculo naturalmente, a falar da minha cidade, a falar dos lugares onde eu andei, já depois de estar 15 anos aqui em Portugal, não é? Então era fantástico movimentar-me dentro desse espaço. É um espetáculo que dava um prazer mesmo muito, 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 muito grande de fazer. Era bem E, bonito de ver. entretanto, E era um espetáculo que tinha umas 2 horas e meia, né? é isso. E viste esse espetáculo, foi a minha primeira vez que eu estive, foi a primeira vez que eu estive no Brasil. Foi a minha primeira vez no Brasil. Sabes? E a minha relação com o Brasil é fortíssima, muito graças a vocês. E tu sabes disso perfeitamente. Vocês, as pessoas que estão próximas do Dragão Sete, as pessoas, né? Brasil é uma terra dos. Eu tenho uma saudade aí, mas a sério, e muitas vezes falo nisso. Tenho umas saudades do Brasil que são. Não consigo medi-las, essas saudades, sinceramente. E dói-me muito ver o Brasil a passar neste momento por determinadas coisas desagradáveis, que não vamos falar aqui, mas que a Sim, minha claro. opinião sobre isso é muito clara e concreta. Eu tenho umas saudades enormes do Brasil. Eu tenho vários amores no Brasil. Vários amores no Brasil. A terra, as pessoas. Tenho uma ligação quase umbilical, quase que reprocessei todo o meu ser a partir do meu contacto com o Brasil e tive a felicidade de depois encontrar pessoas maravilhosas que me fizeram, de facto, sentir pertença daquilo tudo. Pessoas que eu amo verdadeiramente. Então, há algumas que, de facto, amo tão profundamente e tão completamente que Uhum. não imagino a minha vida, mesmo não estando junto, mesmo às vezes não falando, não imagino a minha vida sem o convívio dessas pessoas. A minha relação com o Brasil é fortíssima. Na música brasileira diz-me muito, a literatura brasileira diz-me muito. Há atores brasileiros com quem eu aprendo bastante. Sabes? Eu estudei com um casal brasileiro aqui de São Paulo, que me ensinaram a gostar muito de São Paulo antes de lá estar, antes de lá ter estado. Que trabalharam muito com António Abujanra, que me Hum. fizeram gostar do Abujanra, fizeram-me descobrir essa figura ímpar para mim dentro do panorama cultural brasileiro. Percebes? A minha relação com o Brasil é uma relação basicamente total. Eu viveria no Brasil com todo o gosto, com o maior dos amores deste mundo e São Paulo. São Paulo para mim é uma cidade. São Paulo enche-me as medidas. Eu amo aquilo. Quando eu digo isso muitas vezes aqui às pessoas, as pessoas dizem, mas o Rio, mas o Nordeste, por causa das praias. Pessoal, vocês falam muitas vezes numa perspectiva turística. Eu gosto muito, todo lado onde eu estive no Brasil adorei. Adoro o Rio também, mas São Paulo para mim é casa. A sensação que eu tenho em São Paulo é uma sensação de casa, de conforto, de lar mesmo. Portanto, Eu sou suspeito também, eu gosto muito de São Paulo, né? adoro. A gente tem aqui estados maravilhosos, cidades maravilhosas, mas São Paulo também, acho que tem, eu entendo o que você fala quando você fala que São Paulo te dá uma sensação de lar, assim. E E é posso bonito o que você dizer uma fala, cara, coisa, eu porque fico São feliz, Paulo, perdão, fala. desculpa, Ayrton, porque São Paulo também conheço melhor. E esses tais amores de que eu falo, falando de pessoas, já não falando de coisas e de situações, falando de pessoas, estão concentradas em São Paulo. E aproveito e mando um beijo e um abraço para todos eles e sabem perfeitamente quem é que eu estou a falar, portanto não preciso estar aqui a citar ninguém.
Eu sei pelo menos de uns três, de Sim, umas três pessoas, então, e é e forte, elas, é forte. estão por aqui ou vão passar por aqui ainda, então vamos ver, vamos pegar o teu recado. E até perdi o fluxo. Você estava falando dessa coisa desse amor, desse olhar que Cabo Verde tem em relação ao Brasil. Eu sinto muito às vezes que o Brasil, às vezes a gente não tem, a gente precisa mais olhar mais para a África e olhar mais para a América Latina, sabe? Nossos olhares Uhum. voltar mesmo. E eu sinto que às vezes a gente tem dificuldade de querer saber mais sobre Cabo Verde, sabe? Sobre Angola, sobre Moçambique, sabe? Sobre o Argentina, sobre o Uruguai, sobre o Paraguai. A gente tá tudo junto aqui, né? E eu Uhum. falo isso porque eu sei que esses lugares, essas pessoas desses lugares, as que eu tive contato, elas olham muito bem para cá, elas olham muito bem para o Brasil, entendeu? Para gente do É. Brasil. Então, eu Eu sinto acho, às vezes que a gente precisa eu, ainda eu pegar acho que esses sobretudo depoimentos como o seu, sabe? E falar, pô, a gente precisa melhorar e transformar isso. acho mais que isso. Acho mais que isso. Acho que sobretudo vocês não têm a noção. Muitas vezes no Brasil tu já vais tendo mais, porque tu Sim, viajas, conheces outras coisas e tal. Às vezes vocês não têm a noção daquilo que vocês representam para o mundo. Em termos de exemplo, em termos de fascínio, é sim, muito grande. Acho que vocês não têm a mínima, de uma maneira geral, não têm a mínima noção disso. Se vocês soubessem bem aquilo que vocês representam para o mundo, o amor que o mundo vos tem, que tem, eu acho que a vossa muita coisa era capaz de sim, ficar de diferente mudar, de melhor. transformar. Melhor. Você já tem É, tantas coisas boas, não é? Mas ficava diferente para melhor. pois é. E a gente está num período aí enfermos, né? Sim, É, e antes da Covid já, a gente já estava vindo aí de uma enfermidade e continuamos enfermos. Mas a gente vai é, se curar disso aí em sim. breve, espero. E a gente vai voltar Eu a espero, faço, ter mais eu brilho, espero, mais sorriso, mais alegria. eu E espero, desejo dia, eu espero que neste momento, de facto, Deus seja brasileiro. sim, pois é. Espero que seja mesmo. É. E vamos falar de outra coisa também que acho que tem a ver com a tua terra, tua ancestralidade. E o outro espetáculo que eu vi teu, que eu achei também muito forte, muito potente, foi o espetáculo Um Punhado de Terra, Hum. né? Que é um trabalho solo. Queria que você falasse um pouco sobre esse espetáculo, sobre a importância dele hoje. E aí já vou emendar uma outra pergunta que estava deixando para a sequência, mas para quem está assistindo a gente aqui, não sabe, recentemente um ator chamado Bruno Candé foi assassinado Uhum. em Portugal. E era um ator, um homem negro, um grande Uhum. artista, uma pessoa muito querida assim pelo meio, e foi assassinado por motivo racial, preconceito forte. Então eu queria que você falasse um pouco do seu espetáculo Um Punhado de Terra, do quão ele é importante e trazer esse olhar também de um artista negro em Portugal ou na Europa, enfim, como que é para você estar nesse lugar, nesse momento. O Punhado de Terra foi um espetáculo que marcou definitivamente o meu percurso, né? Como ator. Muitas pessoas ainda hoje me falam muito daquele espetáculo. Foi um espetáculo que teve a sua estreia em 2011 e foi sendo feito ininterruptamente até o ano passado. E é um espetáculo que marca definitivamente o meu percurso como ator, porque muitas pessoas, quando falam de mim como ator, colam-me imediatamente a esse personagem e a esse espetáculo. Eu acho que foi um espetáculo que funcionou muitíssimo bem. Foi um espetáculo que me doeu muito fazer. Não já só por causa do tema, mas porque era muito complexo tecnicamente de fazer, não é? O texto tinha uma sintaxe completamente diferente, ou seja, um homem negro que é retirado das suas terras na costa de África, trazido para Portugal, e ele conta a sua história toda, como é que os portugueses chegaram à sua aldeia, como é que dizimaram a sua aldeia,
mataram-lhe mulher, filhos. Depois conta a sua viagem no barco até chegar a Portugal, o sofrimento desse processo. Depois conta ele a trabalhar aqui em Portugal. E a sintaxe dele é muito porque ele era um homem que não sabia falar o português correto. Ele falava um português, ele ia captando. O português não era a sua língua natural. E então foi muito difícil, tecnicamente, executar. E depois, claro, a história é uma história dura, né? Uma história de horrores. Um homem que depois, no final, acaba por morrer, chama-se Um Punhado de Terra, o espetáculo, porque ele depois acaba por se matar comendo terra, porque o sofrimento era tão grande. Ele come terra até sufocar e morrer. Isso é factual, que era o que eles faziam, quando de facto já não tinham outra saída. Aliás, tudo naquele espetáculo é factual. O Por próprio isso, por dramaturgo diz, isso começaram a colocar aquelas por máscaras, né? máscaras, né? É, Para que para não esse pudesse sofrimento comer não terra pudesse. e E as máscaras só tiravam para comer e para beber, porque eles eram ativos e precisavam de trabalhar, precisavam de braços, precisavam de tudo isso, eles não podiam morrer, porque senão o senhor não, é, não tinha gente lá no engenho para fazer o trabalho duro e pesado. E começaram a colocar essas máscaras precisamente para eles não se matarem comendo terra. E o espetáculo era muito duro de fazer fisicamente. Eu penso que o espetáculo não podia ser feito de outra maneira. Esse sofrimento tinha que passar também pelo meu corpo. Não é? Era um espetáculo quando eu começava a fazer, em 3 minutos em cena, eu ficava imediatamente, podia ser inverno ou verão, a transpirar, que era uma coisa absolutamente louca, uhum. porque, todo o trabalho que o Zé Leitão, o trabalho de encenação, não é? E depois o meu trabalho de interpretação, foi construído nessa base, de poder fazer com que, de facto, esse sofrimento passasse para o meu corpo. Não numa perspectiva de sofrimento, não numa perspectiva de realismo, como é que é dizer, de um realismo que pudesse levar à tortura do ator, não, nada disso, mas numa perspectiva simbólica, mas muito concreta do sofrimento que passou e que passa ainda De hoje total consciência mesmo. por esse corpo. Sim. E no Brasil sempre foi muito forte as apresentações do Punhado de Terra, muito, muito, muito fortes, muito mais fortes que aqui em Portugal. Aqui em Portugal acontecem muitas coisas que há pessoas que rejeitam o espetáculo, rejeitam no sentido de, precisamos estar a falar dessas coisas neste momento. Sim, aconteceu tudo, todas essas coisas, mas nem tudo foi mal. Percebes? Às vezes uma coisa quase esquizofrénica que É, passa por uma determinada franja da população portuguesa que tenta sempre desculpar o indesculpável. Né? Nós não estamos aqui, é como eu dizia sempre no final dos espetáculos, que esse espetáculo tinha sempre uma conversa no final. Nós não estamos aqui a acusar ninguém de nada. Eu próprio tento nunca relacionar-me emocionalmente com esse personagem, porque no dia em que eu me relacionar emocionalmente com esse personagem, vou deixar de conseguir fazer o espetáculo, que é o que me está a acontecer agora. Precisamente por causa desses acontecimentos todos uhum. recentes. Não, quer dizer, esses acontecimentos recentes intensificaram isso. Mas fizeram-me tantas vezes essa questão, como é que eu, como ator negro, me relacionava com aquele personagem, que isso começou a entrar na minha consciência. E passou a ser muito duro fazer aquele espetáculo. Ailton, a sério, eu, nos últimos tempos, sempre tinha que fazer aquele espetáculo, era um sofrimento muito grande. Tinha diarreia, febres altíssimas, ou dos últimos que eu fiz, o penúltimo talvez que eu fiz, estive das 10 da manhã até as 9h30 da noite, deitado no camarim, sem conseguir levantar-me, sem comer, só beber água, sem conseguir levantar-me do chão, deitado no chão sem conseguir levantar-me, um sofrimento incrível. Entrei para fazer o espetáculo, não sei como é que eu consegui fazer o espetáculo, acabei do espetáculo, caí. Sabe? Tiveram quase que me pegar em mim, porque o sofrimento daquele homem começou-me a entrar demasiado na minha consciência. Né? Eu, de repente, começou ali a haver aquele perigo que nunca nós devemos cair como atores, que é colarmos demasiado ao personagem e depois começamos a não perceber as fronteiras, e isso é perigosíssimo. Né? E então comecei a deixar de conseguir fazer aquele espetáculo. Mas aqui em Portugal tem muito isso, né? E às vezes as pessoas dizem, um dos comentários que me dizem, às vezes no final do espetáculo, nessas conversas, é dizerem-me assim, agora estou um bocadinho mais, até porque estou de férias, tenho apanhado muitos banhos de sol, e dizem-me assim, mas tu nem és assim propriamente negro.
ou tu não és assim bem negro, percebe? Depois começam a arranjar sempre uma desculpa para depois não se relacionar com aquilo. Acontece muito isso. No Brasil acontecem coisas incríveis. Acabo de fazer uma vez em Piracicaba, acabei o espetáculo, fui fazer a conversa com as pessoas no final, eu tive cerca de 10 minutos que ninguém conseguia falar. Eu espero que as pessoas falassem, eu pensava, bom, as pessoas no Brasil não são tímidas, as pessoas no Brasil falam, não têm problemas nenhums em falar. Mas as É porque é pessoas uma não conseguiam porrada, falar, cara. e muita gente a chorar desalmadamente. E eu ali, percebes, muito... No Brasil tive experiências muito fortes com aquele espetáculo, muito fortes, muito fortes. Eu acho que esse espetáculo comunica de uma forma mais intensa com vocês no Brasil do que aqui, porque aqui ninguém quer discutir o problema. Percebes? E por isso é que acontecem essas coisas, por isso é que acontece a morte do Bruno Cândido da forma como aconteceu. Percebes? E ainda por cima, neste momento, estamos a criar uma série de desculpas e a estender uma passadeira vermelha à extrema-direita em Portugal, depois com umas justificações absolutamente ridículas, porque querem pôr, imagina, uma determinada esquerda. Mas eu acho que esses assuntos não deviam ser nem de esquerda nem de direita, são questões que têm a ver Humana, com a né? humanidade. Percebes? Humanidade. Devia-nos tocar a todos. Mas de repente começam a acusar, a dizer que a extrema-esquerda, a culpa de tudo isto é da extrema-esquerda em Portugal, que de repente quer pôr o negro na ordem do dia em Portugal. Então o quê? Não vamos falar do negro em Portugal? É não falando que essas questões se resolvem? Percebes? Que seja, mais uma vez, a desculpa que depois permite com que determinadas coisas aconteçam e depois um dia acordamos e estamos todos aqui metidos num lamaçal terrível do qual podemos não conseguir sair de uma forma simples e depois vamos dizer todos, opá, não nos apercebemos, não demos fé de estar a acontecer. Há muita gente, os bons, né? Entre aspas, não sabemos quem é que são os bons, nem quem é que são os maus, nem sei se isso existe propriamente, não é? Mas andam a estender, mais que os maus, os bons andam a estender esse tapete de pompa a uma extrema-direita em Portugal e ainda acontecer essas coisas que andam a acontecer. Muita gente nega aqui em Portugal as motivações racistas da morte do Bruno Candé. Os jornais lidos, respeitados em Portugal, fizeram títulos: Homem é morto por causa de um cão. Não é? Porque os desentendimentos, parece que os desentendimentos entre o Bruno Candé e o assassino dele foi por causa de um cão que era do Bruno Candé, um cão que esse homem não gostava daquele cão. É, só que E então quando a pessoa atira, ela matou fala, volta para tua terra. Ela não, não fala, prende o teu cão, né? Pois, exatamente. Toda a gente sabe que aquilo é de motivação racista. Só que os próprios jornais de grandes tiragens aqui em Portugal arranjar desculpas para uma coisa que não tem desculpa. Eu não odeio os brancos. Não odeio os brancos. Percebes? Não tem nada a ver com isso. Quando nós falamos dessas coisas, não é porque odiamos aquilo, é um problema que nós temos que resolver em conjunto. Aliás, eu nem posso odiar, porque tenho um lado da minha família que é branca, e inclusivamente que é daqui de Portugal. Portanto, eu sou português. Eu sou cabo-verdiano, mas eu também sou português. Percebes? Agora, nós estamos a cair numa coisa muito perigosa que é o cinismo. Sim. E há determinados assuntos que o cinismo não deve caber, porque depois toca-nos a todos, porque vai nos afetar a todos muito, muito e de uma forma determinante, se nós não começarmos a fazer algumas coisas para debelar isso. Pois é, Tem, e às, não, vezes, e não, às vezes não defendeu que não tem tenho um certo defesa, medo. sabe? É. Às vezes tenho um certo medo, às vezes estou a falar, não é que quando eu digo medo, é medo, sei lá, no sentido figurado, não é? Mas também às vezes concreto. Às vezes concreto, percebes? Porque tu vês neste momento um grupo de pessoas a escrever cartas a deputados da nação, a ameaçá-los, a dizer que ou desistem das suas propostas e suas ideias, ou as famílias deles vão sofrer consequências, e eles próprios também, ameaças tão declaradas quanto essas. Fazer paradas em frente a instituições como a SOS Racismo, que existe precisamente para debater e apoiar
as pessoas que sofrem esse preconceito, é muito preocupante. É, eu espero que Portugal está entrando aí num caminho agora. Espero que usem o Brasil como referência, sabe? Porque a gente foi dando espaço para os idiotas e eles foram tomando conta através das redes sociais e tomaram o poder. Então, esse partido aí que está aí, o Chega, essa turma aí, é bom ficar atento e usar o Brasil como referência. Não tratá-los como idiotas 100%, porque a gente vai tratando como idiota e vai deixando, e quando viu, eles já tomaram espaço já, entendeu? Idiotas é tudo o que não são. Tem um Pois projeto é, muito tem pensado projeto, para tem atingir. projeto de poder, tem plano, Claro, entendeu? E essa é a artimanha deles. Então, acho claro. que Portugal pode, nesse sentido, se espelhar um pouco aqui no Brasil, para não deixar. Porque o que a gente vive aqui deve horrorizar vocês aí. Então, acho que isso já é uma referência. O Brasil está assim por Bastante, quê? claro. Entendeu? Por que estamos assim? Então, acho que Portugal poderia já começar a se ligar, né? Enfim, e a gente também tem muito brasileiro que corrobora com o que está acontecendo aqui hoje, que foram para aí, né? Então vocês têm que tomar cuidado também com esse Pois, tipo de gente que tá aí, viu? pois. Vão dar muito trabalho para vocês aí no futuro. E, cara, ó, para a gente finalizar, a gente está com 1h16. Sim, nós neste momento É, temos. desculpa, tem mais uma pergunta que tem a ver com a sua também, por ser um estrangeiro, mas como você também diz, eu sou um português, né? Sou cabo-verdiano, mas também sou português. Eu tenho Mas a, nacionalidade, mas a tenho cor da tua nacionalidade pele, portuguesa. para eles, a cor da tua pele também já diz que você é de outro lugar, né? Então a minha pergunta vai nesse sentido, que tem uma música do Caetano Veloso e tem um trecho da música que fala assim: cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é, né? E eu já fiz essa pergunta para alguns amigos que estão vivendo em outro país. E a pergunta é: qual é a dor e a delícia de ser um estrangeiro? Opa, Hum. travou? Travou, travou? Tá me ouvindo? Estou a ouvir. Estou a Pegou a ouvir. Estás-me a pergunta? ouvir? Tô ouvindo. Peguei. Sim, eu acho que é daquelas coisas que é o lagarto que se alimenta da sua própria cauda, né? Como diz o Miyakoto. Eu acho que a dor e a delícia de ser um estrangeiro acaba por ser exatamente as mesmas coisas para a dor e para a delícia. A delícia é a descoberta. Não é? É a descoberta de ti próprio fora de um determinado contexto que te é familiar e que te permite muitas vezes encontrar-te de uma forma mais clara e definitiva do quando estavas dentro do teu contexto. Como dizia o Saramago, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Né? E eu, ainda por cima, vindo de uma ilha, para mim a metáfora é muito concreta. Né? É preciso sair da ilha para ver a ilha. E, mas daí decorre também a dor de ser estrangeiro, que é o seres decepado, de certa forma, não de uma forma tão drástica como a palavra possa pressupor, decepado, de certa forma, do convívio precisamente dessa tua realidade que é concreta e que te dói essa não perda, mas esse afastamento, porque tu sempre pensaste que a tua verdade resumia aquilo, não é? Portanto, eu penso que a dor e a delícia dependem das mesmas coisas. Depende precisamente, porque quando tu és o estrangeiro, tu começas a ver o mundo com olhos diferentes, é como que tu abres os olhos, né? Porque como o contexto muda, alguma coisa também em ti necessariamente terá de mudar e muda, e descobres outras realidades. Mas muitas vezes essa descoberta de outras realidades permite-te confrontar com determinadas verdades. Então, e essa descoberta de outras realidades é uma coisa boa, mas essa descoberta de outras realidades muitas vezes faz-te descobrir uh, um, faz descobrir verdades tuas
que não são necessariamente. Como é que eu ia te explicar isso? Faz-te descobrir, faz-te pôr em causa as tuas próprias verdades, não é? Ou seja, descobres determinadas verdades, isso é muito bom, descobres o mundo, descobres outras ideias, isso é muito bom, mas essas ideias obrigam-te a confrontar, e não existe nada mais terrível do que nos confrontarmos, não é? Connosco próprio, Sim. não é? O homem ao espelho, não é? O homem Desconstruir, né? é desconstruindo, isso é doloroso. Mas também é assim, o Auden, que é um poeta também que eu gosto muito, dizia que nenhuma parede secular existia sem um alicerce de sangue. Bonito isso. Tá? Forte. Cara, é isso, mano. A gente chegou aí ao fim, 1h21 aí. Eu preciso dar dois recados, posso? Podes. Antes da gente encerrar e eu te passar a palavra aí. Bom, segundo, a primeira coisa é o curso do Sérgio Mercúrio. Quem quiser entrar lá no site, ele está com um curso aberto online, um curso chamado Princípia. É só escrever para ele quem tiver alguma curiosidade. É um argentino, fala português também, então o curso é ministrado para artistas da América Latina toda, de alguns países da África, Brasil, enfim. Quem quiser, tiver curiosidade, é só entrar lá, escrever para ele, para o Sérgio. Pode falar que viu aqui, que foi eu quem comentou, enfim. E é isso. E a segunda coisa é o próximo convidado da semana que vem, gente. É o ator da série Sintonia, Christian Malheiros. E é um ator jovem aí, um artista negro, que está começando a carreira agora e já está num lugar muito interessante, conquistou um espaço muito interessante. É um dos protagonistas aí da série Sintonia, já está fazendo uma porrada de coisa. E um cara muito do bem, assim, e quem tiver por aqui nas redes sociais semana que vem, tá convidado, tá bom? Bom, recado dado, deixa eu só tirar ele aqui. Recado dado e a Creuza tá dando um parabéns, Flávio. Tchau, beijos. Um beijo, Creuza. Beijo grande para ti. E bom, não vi a pergunta do Chagas, mas já está respondido aí, viu, Chagas? O Flávio sim, já se É, apresentou no Brasil, já está respondido aí muitas vezes. Cara, muito obrigado por você aceitar, por estar aqui, por deixar um tempinho aí das tuas férias aí. Eu sei que você está na casa de amigos. Agradeço aos teus amigos também por ceder esse espaço. Eu sei que está sim. tarde aí para vocês. Muito obrigado. Se quiser falar alguma coisa, fica à vontade aí, tá bom? E aí a gente Não, encerra e eu já vou com você pro off e a gente se despede direito. ah, é só reforçar a ideia de que eu tenho não é, aproveitar, não é, servir de estudo intermediário para dizer de facto que eu morro de saudades do Brasil. Eu espero que o Brasil é um país de milagres, não é? Como dizia também o vosso grande escritor baiano, quem era ateu, não é? E viu milagres como eu, portanto, eu espero, o Jorge Amado, espero que vocês continuem a ver esses milagres e continuem a produzir esses milagres, que Deus de facto seja brasileiro e que faça com que todo esse disparate que às vezes acontece aí nessa terra belíssima, uma das terras mais bonitas do mundo, não quero dizer a mais bonita do mundo, porque estou demasiado ligado a Cabo Verde umbilicalmente e então fica-me difícil achar a terra mais bonita que essa. E que eu morro de saudades do Brasil, que é um povo incrível, maravilhoso e conto mesmo pôr os pés aí o mais breve possível e a todos os meus amores e família. Família não é aquilo que nos acontece, é aquilo que também nós escolhemos, né? Brasileiro, olha, um abraço grande e bem apertado. Eu também foi no Brasil que aprendi muito a dizer isso. Eu vos amo muito e espero estar com vocês o mais breve possível. Pois é, cara, obrigado. Ano que vem acho que a gente vai se encontrar por aí, então, se tudo der certo, né? Se tudo der E certo,
Sim, a gente vai levar uma renca de brasileiros aí para você abraçar aí. Maravilhoso. Bom, então tá, vou encerrar aqui, você fica aí que a gente vai pro off e aí a gente se Tá bom. despede direito, tá bom? Gente, muito obrigado para quem tá aqui até agora, para quem passou, e é isso. Um beijo a todos e boa noite.